Pode parecer exagero, mas um dos maiores comunicadores sobre mente e comportamento humano do século XX dizia que uma transformação profunda pode acontecer em apenas 30 dias. Earl Nightingale não era motivador nem palestrante emocional. Era um homem de rádio, observador atento da mente humana e autor da gravação motivacional mais reproduzida da história, The Strangest Secret. A frase que definia toda sua filosofia era simples: você se torna aquilo em que pensa a maior parte do tempo. O que Nightingale propunha não era esotérico nem místico. Era um experimento mental com data para começar e terminar. 30 dias. Quem se comprometesse a direcionar seus pensamentos com clareza e constância nesse período, veria mudanças concretas em sua vida. Este vídeo explica como isso funciona, por que a maioria ignora esse princípio e o que acontece quando alguém de fato o aplica com seriedade. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. E agora sim, vamos ao vídeo. Earl Nightingale nasceu em 1921 e viveu uma infância simples nos Estados Unidos. Serviu na Marinha, sobreviveu ao ataque de Pearl Harbor e anos depois tornou-se um dos comunicadores mais influentes do mundo, especialmente nas décadas de 1950 e 1960. Seu foco não era entretenimento, mas reflexão prática sobre comportamento humano e sucesso pessoal. Em 1956, Nightingale gravou um áudio chamado The Strangest Secret, que se tornaria um divisor de águas na história do desenvolvimento pessoal. Nele, ele declarava que a maioria das pessoas nunca atinge o que deseja, não por falta de capacidade, mas por não compreenderem o funcionamento básico da mente humana. O chamado segredo mais estranho do mundo era justamente esse. Nos tornamos aquilo que pensamos. A frase parece simples demais, mas foi justamente isso que a tornou tão ignorada por gerações. Nightingale argumentava que as pessoas tendem a buscar respostas complexas para problemas profundos, quando muitas vezes a resposta está em algo que já sabem, mas não aplicam. A mente humana, segundo ele, é como um terreno fértil. Ela não questiona o que é plantado. Se a pessoa planta pensamentos negativos, confusos ou sem direção, é isso que vai crescer em sua realidade. Por outro lado, se ela cultiva pensamentos intencionais, alinhados a um propósito claro com o tempo, as ações se ajustam e os resultados mudam. Essa era a base lógica por trás da proposta. Mas por que isso parece estranho? Porque a maioria vive no modo automático. Não observa seus pensamentos, não questiona seus hábitos mentais, vive reagindo a estímulos externos, sem consciência de que, no silêncio da mente, está moldando seu destino. Nightingale via isso como um desperdício de potencial. A mente, dizia ele, é a ferramenta mais poderosa de que o ser humano dispõe, e ainda assim poucos aprendem a usá-la. Ele não culpava ninguém por isso, mas fazia um convite direto. Comece a observar o que você pensa e verá que sua vida é um reflexo exato disso. O desafio dos 30 dias Earl Nightingale não apenas apresentou um princípio teórico sobre o pensamento. Ele propôs um exercício prático, um desafio de 30 dias para aplicar conscientemente o conceito de que nos tornamos aquilo que pensamos. Para ele, essa era a maneira mais direta de comprovar, por experiência própria, o poder da mente focada. O desafio consistia em algo aparentemente simples. Durante 30 dias consecutivos, a pessoa deveria escolher um objetivo claro, algo que desejasse alcançar, construir ou transformar, e manter esse objetivo no centro de seus pensamentos. Isso significava pensar nesse objetivo com constância, visualizar resultados, alinhar as ações diárias com essa meta e evitar distrações mentais negativas. Nightingale sabia que isso não seria fácil. Ele alertava que a mente humana, acostumada ao pensamento aleatório e reativo, resistiria. Pensamentos antigos reapareceriam, dúvidas surgiriam, situações externas poderiam tentar desviar o foco. Mas o ponto central do desafio era justamente esse: observar conscientemente esses desvios e, a cada vez, redirecionar o foco ao objetivo. Durante o desafio,
A repetição diária era fundamental. Nightingale sugeria anotar o objetivo em um papel, carregá-lo consigo e ler esse papel várias vezes ao dia, especialmente pela manhã e antes de dormir. O propósito era manter a mente ocupada com o que era intencional, antes que ela se ocupasse por padrão com o que era inútil ou negativo. Outro elemento importante era o alinhamento entre pensamento e ação. Ele enfatizava que não bastava imaginar ou desejar algo. Era preciso agir de forma coerente com aquilo que se estava pensando. Se a meta era criar um novo projeto, por exemplo, os passos diários precisavam refletir esse desejo, ainda que em ações pequenas. Esse alinhamento entre pensamento, emoção e comportamento era o que criava a transformação real. Nightingale observava que a maioria das pessoas fracassava nesse processo por falta de consistência. Elas começavam com entusiasmo, mas interrompiam o exercício ao primeiro sinal de frustração ou ausência de resultado imediato. Por isso, ele reforçava: o poder desse desafio está na constância, não na intensidade. Não se trata de pensar com força, mas de pensar com frequência. Não se trata de agir com perfeição, mas de agir com direção. Em seus estudos, ele notou que, quando alguém mantinha esse nível de consciência durante 30 dias, mudanças sutis começavam a acontecer. Ideias novas surgiam. Oportunidades inesperadas apareciam. Obstáculos pareciam menos ameaçadores. A pessoa não se tornava outra da noite para o dia, mas passava a viver com mais clareza, foco e intencionalidade. Esse era o verdadeiro valor do desafio: mostrar, de forma concreta, que a mente direcionada produz uma vida direcionada e que, mesmo em meio a circunstâncias externas inalteradas, a forma como se pensa já altera a experiência da realidade. Reprogramando a mente, Earl Nightingale entendia que manter um pensamento intencional por 30 dias era mais do que um exercício de foco. Era um processo de reprogramação mental. Para ele, a mente humana não foi projetada para funcionar com propósito automático. Ela precisa ser treinada. E esse treinamento se dá por meio da repetição disciplinada de ideias alinhadas ao que se deseja viver. Nightingale antecipou, com linguagem acessível, o que décadas depois a neurociência confirmaria. O cérebro é moldável. Ele responde à repetição. Cada pensamento recorrente reforça uma rede neural, que influencia emoções, decisões e comportamentos. Ao pensar constantemente em um objetivo, o indivíduo começa a perceber o mundo sob essa lente, filtrando estímulos, buscando oportunidades e reagindo de maneira mais coerente com aquilo que quer alcançar. Isso não significa que basta pensar positivamente para que tudo se resolva. Pelo contrário, Nightingale era enfático em afirmar que pensar é apenas o primeiro passo. Ele preparava o terreno para uma mudança que só se concretiza com ação persistente e deliberada. Mas, sem uma base mental sólida, a ação tende a ser desorganizada, reativa e muitas vezes improdutiva. Por isso, durante o desafio, ele recomendava não apenas repetir mentalmente o objetivo, mas também expressá-lo em palavras e atitudes. Criar afirmações simples e diretas era uma das práticas sugeridas. Afirmações como: estou focado no meu objetivo, estou me movendo na direção certa, estou em construção constante. Essas frases, longe de serem mágicas, serviam como âncoras mentais. Elas relembravam a mente do caminho definido, especialmente nos momentos de dúvida ou distração. Outro ponto central era o monitoramento da linguagem interna. Nightingale observava que muitas pessoas se auto-sabotam por meio do diálogo, silencioso que mantém consigo mesmas. Pensamentos como "isso é difícil demais", "talvez eu não consiga" ou "isso nunca dá certo comigo" são comuns. Ele chamava esses pensamentos de erros mentais, hábitos inconscientes que bloqueiam o progresso. Reprogramar a mente, então, significa substituir padrões automáticos por escolhas conscientes. Significa questionar a origem dos pensamentos negativos e escolher não se identificar com eles. Significa interromper o ciclo de dúvida constante e começar a operar com base em decisões firmes,
mesmo sem garantias de resultado imediato. Earl Nightingale nunca prometeu facilidade nesse processo, mas afirmava com base em décadas de observação que quem domina seus pensamentos começa a dominar suas reações, decisões e, por consequência, seus resultados. O controle da mente não se trata de rigidez, mas de consistência. Não se trata de perfeição, mas de presença. Essa prática, quando mantida, transforma não apenas o comportamento visível, mas o que está por trás dele, a percepção que o indivíduo tem de si mesmo e do que é possível. É nesse ponto que a reprogramação mental deixa de ser teoria e passa a ser transformação real. A virada interna e o começo da nova vida. Ao final dos 30 dias, Earl Nightingale não prometia que todas as circunstâncias externas de uma pessoa estariam resolvidas. O objetivo nunca foi criar uma ilusão de mudança instantânea, mas sim provocar uma transformação interna que, inevitavelmente, passa a influenciar o ambiente ao redor. A verdadeira virada acontece primeiro dentro da mente. Para quem conclui o desafio com seriedade, uma das primeiras mudanças observadas é a clareza. O ruído mental diminui. A tomada de decisão se torna mais direta. O indivíduo passa a perceber com mais nitidez o que deve manter, o que precisa mudar e o que já não faz mais sentido. Isso ocorre porque, durante 30 dias, ele interrompeu o ciclo de pensamentos aleatórios e passou a operar com foco contínuo. Além da clareza, surge uma nova autopercepção. A pessoa começa a se ver não mais como alguém à mercê dos eventos, mas como agente ativo da própria trajetória. Pequenas escolhas ganham novo peso. Rotinas antes negligenciadas começam a ser ajustadas. Há um ganho natural de disciplina, não por imposição externa, mas como resultado da consistência mental aplicada ao longo do desafio. Essa mudança de estado interno é o que Nightingale chamava de renascimento mental. A pessoa não se tornou outra, mas reconectou-se com uma parte de si que estava adormecida. A capacidade de escolher o que pensar, o que acreditar e como reagir. Esse processo, apesar de simples, redefine a forma como ela se posiciona diante da vida. Com o tempo, esse novo padrão mental começa a gerar consequências visíveis. Algumas pessoas relatam oportunidades inesperadas, outras começam a atrair relacionamentos mais saudáveis. Algumas iniciam projetos que antes pareciam distantes. O que todas essas experiências têm em comum não é mágica, é alinhamento. Quando o pensamento está em ordem, a ação se torna mais eficaz e os resultados passam a refletir essa coerência. Para Nightingale, o mais importante não era o que alguém conquistava ao final do processo, mas quem essa pessoa se tornava. Alguém mais consciente, mais centrado, mais intencional. Alguém que agora entendia, por vivência, que o controle sobre os próprios pensamentos é o ponto de partida para qualquer transformação consistente. A mensagem final que ele deixava era simples. Se você entendeu esse princípio e aplicou-o durante 30 dias, agora você sabe o que precisa fazer pelo resto da vida. Porque o desafio dos 30 dias não é um evento isolado. É uma introdução. É o início de uma forma nova de pensar e viver. A repetição desse processo, adaptado a diferentes fases da vida, se torna uma prática contínua de autorresponsabilidade. E cada novo ciclo de pensamento intencional fortalece ainda mais a estrutura interna da mente. Em um mundo que insiste em distrações e em reatividade, a proposta de Earl Nightingale continua atual. Assuma o controle dos seus pensamentos, e tudo o mais começará a se reorganizar em torno disso.